E aí galera, tá a fim de mandar bem naquelas questões sobre ácidos nucleicos? Então solta a vinheta e vem comigo. Fala galera, beleza? Professor Gustavo aqui de novo. Vamos para uma nossa aula sobre ácido nucleico. Você sabe que isso cai muito nos vestibulares. Mas antes de começar a aula, eu queria pedir para que você que curte nossos vídeos, que acompanha aqui o nosso canal, nossas paródias, que por favor se inscreva no canal, ative as notificações, seleciona lá, ó, receber todas as notificações, porque assim tu vai estar me ajudando, vai estar ajudando a fazer mais vídeos, a crescer o canal e também, claro, sempre disponibilizando um conteúdo de maneira gratuita para você. Você sabe que isso aqui deve dar um trabalhinho para fazer e eu boto para você de graça para te ajudar a estudar. Então, sem mais delongas, bora para nossa aulinha sobre ácidos nucleicos. Galera, presta atenção. Um ácido nucleico é uma molécula de natureza ácida, normalmente encontrada no núcleo, mas você sabe que pode ser encontrado fora do núcleo, citoplasma. Tem célula procarionte, por exemplo, que não tem nem núcleo. Tem até em vírus, que nem estrutura celular tem. Os ácidos nucleicos são formados por nucleotídeos, então sequências de nucleotídeos, e o nucleotídeo ele é composto por três partes. Um grupamento fosfato, que você pode observar aqui, um açúcar de 5 carbonos chamado pentose, então um monossacarídeo, portanto, 5 carbonos, uma pentose, e uma base nitrogenada. Esses três componentes formam um nucleotídeo. Se eu pego só a pentose e a base, eu tenho um nucleosídeo. Então, nucleotídeos 3, nucleosídeo só a pentose e a base. Mas que diferença nós temos entre os nucleotídeos? Basicamente a diferença, o fosfato vai ser sempre o mesmo, mas a diferença está aqui, ó, no açúcar e na base. Em relação ao açúcar, a pentose, existem dois tipos de açúcares que formam os nucleotídeos, a ribose e a desoxirribose. Você sabe muito bem que a ribose é encontrada no RNA e a desoxirribose é encontrada no DNA. Daqui a pouquinho a gente vai falar da diferença que existe, ou das diferenças que existem entre esses dois tipos de ácido nucleico. Em relação às bases, existem 5 bases encontradas nos ácidos nucleicos. A adenina, representada pela letra A guanina, representada pela letra G, a uracila, timina e a citosina. Então essas são as 5 bases. As bases, de acordo com a natureza química delas, que isso é algo que as questões de biologia não vão perguntar o porquê delas terem esses nomes, mas as questões de biologia podem sim cobrar de vocês quais bases nitrogenadas são púricas e quais são pirimídicas. Então, pelo que vocês estão observando aqui, adenina e guanina são bases púricas, uracila, timina e citosina são bases pirimídicas. Ah, professor, mas não tem nenhum macete, eu vou ter que lembrar disso? Tem. Eu tenho um macete para tu lembrar quais são as bases púricas, quais são as bases pirimídicas. Presta atenção. O macete é água pura. Água pura. Como assim? Adenina e guanina, água, são bases púricas. Então, água pura, adenina e guanina são bases púricas. Se tu lembrar quais são as púricas, o que sobrar é pirimídica. Beleza? Então, adenina, guanina púrica e as que sobram, uracila, timina, citosina, são bases pirimídicas. Fechou? Bora agora, então, dar uma olhada nas diferenças entre o DNA e o RNA. Bora! Então, galera, vamos aqui agora falar sobre o nosso DNA, o nosso ácido desoxirribonucleico, o ADN ou DNA, aqui que nós utilizamos a sigla em inglês. Se você fosse em português, lá em Portugal, falaria certamente ADN, porque os portugueses não utilizam siglas em inglês. Mas como a gente é aqui no Brasil, a gente é bem comum falar DNA nas questões. Presta atenção numa coisa. Você sabe, melhor do que ninguém, que o DNA é uma dupla fita, é uma dupla hélice. Esse modelo helicoidal faz com que as fitas elas sejam torcidas e são unidas por ligações conhecidas como pontes de hidrogênio. Então, uma ponte de hidrogênio ela liga uma base nitrogenada da fita da esquerda à base nitrogenada da fita da direita. Beleza? E quais são as bases nitrogenadas encontradas no DNA? São 4 delas, a adenina, a timina, a citosina e a guanina. Portanto, no DNA nós não temos a uracila. Beleza? Mas não basta saber isso. Não basta saber
que a dupla fita é unida por pontes de hidrogênio? Você precisa saber quem se liga em quem. Qual base é ligada em qual? Então nós sempre teremos a adenina ligada à timina e sempre teremos a citosina ligada à guanina. Para isso, para que você não esqueça disso, existe um macete. E o macete para vocês é esse, galera. Não esqueçam. Olha só, água tônica, o A ligado no T, e a cerveja gelada. Água tônica, cerveja gelada. O A ligado ao T, o C ligado ao G. Sempre assim, beleza? Mas tem outra. Às vezes, uma questãozinha mais ardilosa, ela vai perguntar quantas pontes de hidrogênio são feitas entre uma adenina e uma timina e entre uma citosina e uma guanina. E aí nós temos essa representação. São 2 pontes de hidrogênio entre o A e o T, 3 pontes de hidrogênio entre o C e o G. Tá, professor, mas não tem nenhum macete, não tem nada para me ajudar? Tem, fica tranquilo, tem um macete aqui para te ajudar e o macete é esse, presta atenção. Tenho 2 amores. Tenho dois amores. O que significa isso? Entre a timina e a adenina são 2 pontes de hidrogênio. Tenho 2 amores. Beleza? Então, se tu lembrar que aqui 2, o outro, entre o C e o G, são 3 pontos de hidrogênio. Fechou? Mas, você já deve ter ouvido falar de um tal de que o DNA tem extremidades soltas, tem pontas soltas, e uma das pontas é um tal de 5 linha. Então vai 5 linha, termina em 3 linha, e a outra fita ela é antiparalela. Ela começa aqui no 3 linha e termina no 5 linha. O que significa esse tal de 3 linha, 5 linha, que a maioria dos alunos não sabe por que tem esse nome ou não sabe nem que isso existe. Presta atenção. Galera, de novo, essa é uma denominação da química, onde nós temos, lembra o nucleotídeo? O nucleotídeo que é formado por um fosfato, uma pentose e uma base. A pentose é uma base, você sabe que a pentose é um açúcar com 5 carbonos, certo? 5 carbonos. E esse 1 linha, 2 linha, 3 linha é a posição que esse carbono ocupa. Isso é da química. Então nós temos aqui o carbono 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha, 5 linha. Então vamos lá. O carbono 5 linha é esse que está diretamente ligado ao grupamento fosfato. Beleza? Por que nós dizemos que uma fita é 5 linha, uma 3 linha? Vamos para cá. O que eu fiz aqui? Eu botei uma dupla fita no plano, distorci. Então nós temos um pedaço aqui de uma fita unida à outra fita dela, beleza? A fita complementar. Repara aqui, o A com T, C com G, tudo certinho, base ligada à base, 2 pontes de hidrogênio entre o A e o T, 3 pontos de hidrogênio entre o C e o G. Mas o que significa, primeiro, uma fita ser 5 linha? Terminar uma extremidade solta 5 linha. Repara aqui, galera, qual que é o carbono que ele está solto, ele está na ponta. Lembra aqui, ó, 1 linha, 2 linha, 3 linha, o 4 linha, 5 linha é o carbono que está preso ao fosfato. Então o carbono 5 linha é o que está na ponta. Olha o que vai acontecendo aqui. Tu tem sempre a ligação entre o grupamento fosfato de um nucleotídeo e a pentose do outro, numa ligação chamada ligação fosfodiéster. E aí tu vai unindo aqui, aí vai ter a outra ponta. Olha só na outra ponta, qual é o carbono que está solto ali. Repara, o carbono 5 linha, ele não está solto, ele está aqui preso, ó, ele está escondidinho. Quem é que vai ficar na pontinha? O carbono 3 linha. Ó, 1 linha, 2 linha, 3 linha. Então numa ponta nós temos, bem na extremidade, o carbono 5 linha, na outra é o carbono 3 linha. Por isso que a fita começa no 5 linha e vai no T. No outro lado, como a fita é antiparalela, vai ser o contrário. Olha só o que está acontecendo. É como se estivesse tudo de cabeça para baixo. Estão vendo o desenho? Tudo de cabeça para baixo. Eu estou ligando aqui a base desse nucleotídeo com a do outro. E repara aqui, ó, aqui nós temos o carbono 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha, 5 linha estaria aqui. Qual que está solto na ponta livre? O 3 linha. Então, por isso que nós temos fita antiparalela. 5 linha solto de um lado,
3' solto de outro, e lá na ponta a gente tem o contrário, o 3' que está solto e outro aqui é o 5. Então é isso que significa uma fita antiparalela, galera. Isso que significa, é de acordo com a posição dos carbonos. A questão vai te perguntar, de fato, por que uma extremidade é chamada 5', 3'? Não, ela não vai, mas essa informação aqui de que elas são antiparalelas é importante, principalmente no processo de transcrição para a produção de um RNA e para replicação, porque você sabe que existe uma ordem específica para que tu produza mais DNA e uma ordem específica para que tu comece a produção do RNA mensageiro. Isso é um assunto para uma outra aula, é um assunto para síntese de proteínas e para duplicação do DNA. Por enquanto, deu para entender o que um DNA tem? Então vamos lá, o DNA formado pela sequência de nucleotídeos. O açúcar do DNA é a desoxirribose, o DNA é uma dupla fita e as suas bases nitrogenadas são adenina, timina, citosina e guanina. Isso é o que você deve chegar numa prova sabendo sobre um DNA. Agora, para fechar nossa aula, vamos saber o que é um RNA. Bora. Então, galera, para a gente fechar a nossa aula de hoje, vamos aqui então falar um pouquinho sobre o nosso RNA, o ácido ribonucleico, ARN ou RNA. O RNA é uma molécula mais simples que o DNA, porque ele é uma fita simples. Então nós temos uma fita que é a união desses nucleotídeos. O açúcar, lembra o nucleotídeo? Tem o fosfato, o açúcar e a base. O açúcar, a pentose do RNA, é a ribose, por isso o nome ácido ribonucleico. E as bases nitrogenadas nós temos uma diferença em relação ao DNA. Lembra que o DNA tinha adenina, timina, citosina e guanina. No RNA sai a timina, entra a uracila. Então nós temos o AUCG. Para fechar, a gente precisa entender uma coisa que é muito importante, as questões muitas vezes cobram isso de vocês. Um RNA ele é produzido com base numa sequência de DNA. Então nós pegamos uma fita de DNA como se fosse um molde e nós vamos produzir um RNA a partir dessa sequência. Fazendo como? Galera, presta atenção, toma cuidado, vamos produzir uma sequência de RNA a partir dessa sequência de DNA que eu coloquei aqui para vocês. Tem gente que na hora que uma questão pede para fazer isso, simplesmente copia todas as letras e só troca o T pelo U. Tá errado, não confunde, não faz assim. Como é que eu produzo uma fita de RNA? Eu vou colocar aqui do lado a base complementar a ela. Então, quem se liga ao C, quem se liga ao G, quem se liga ao T, e só tomando cuidado que o RNA não tem o A, quer dizer, desculpa, não tem o T e vai ter o U no lugar. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Quem é que se liga ao C? Lembra da água tônica, cerveja gelada? Quem se liga ao C é o G. Então, aqui tu coloca o G. Quem é que se liga à guanina? A citosina. É aqui que tem que tomar muito cuidado. Galera, água tônica, cerveja gelada. Quem se liga ao T? É o A. O RNA tem A? Tem. Então é ele que tu vai colocar aqui. Tem gente que coloca o U aqui, tá errado. O U vai aqui, ó. Quem é que se liga ao A? Água tônica. Ah, quem se liga ao A é a timina. Mas o RNA tem timina? Não. O RNA tem a uracila no lugar. Então coloca o U aqui. O outro vai ser normal, G. E aqui no A, quem vai mesmo? Quem vai? O T? Não, não tem T, é o U. Pronto, está formada a tua sequência de RNA. Muitas questões pedem para você fazer isso. Então fica ligado, lembra água tônica, cerveja gelada, só que também lembra que no RNA nós não temos o T, nós temos o U no lugar. Então o A ele vai acabar se ligando ao U. Beleza, galera? Então esses foram os nossos ácidos nucleicos, DNA e RNA. Espero que você tenha entendido a diferença entre eles. Quem gostou da aula, lembrando, não se esquece, curte a nossa aula, compartilha esse vídeo aqui com os amigos, não se esquece de ativar as notificações para receber as próximas aulas, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.